Irmãos, nós terminamos o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos e vamos agora então ver o capítulo 16, começar hoje o capítulo 16. Atos 16, versículos 1 a 5, é a segunda viagem missionária. Eu pedi para a projeção mostrar um mapa, o mapa da segunda viagem missionária, os irmãos têm aí. Observem aí esse mapa. Acerca dessa viagem, que agora vamos falar com mais detimento. Aí está. Os irmãos devem se lembrar da primeira viagem missionária, começou também em Antioquia, mas seguiu por mar até Chipre, atravessou a ilha de Chipre, subiu até o sul da Turquia e trabalhou aqui nas igrejas da Galácia, além de Antioquia da Pisídia. Agora, a segunda viagem missionária, ela começa não por mar. Eles não desceram até o Mediterrâneo e seguiram até Chipre, a não ser Barnabé e João Marcos. João Marcos seguiram nessa direção, como aconteceu com a primeira viagem missionária, e foram para Chipre. Mas nós não temos notícias dessa viagem. Agora aqui, Paulo e Silas partiram por terra desta vez e subiram na região da Cilícia, terra do apóstolo Paulo, Tarso fica aqui, e seguiram na direção das cidades onde eles haviam fundado as igrejas. As mesmas igrejas alcançadas por outro caminho agora. Então essa é a segunda viagem missionária que passamos agora a estudar. Então abra a Bíblia em Atos 16, nós vamos começar o capítulo 16 agora. E vamos ler os versículos 1 a 5. E fala assim: Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos, para que as observassem, as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e, dia a dia, aumentavam em número. Esse é o texto que agora nós vamos passar a estudar, e eu fiz a divisão o esboço tripartido, como nós fazemos quando pegamos uma perícope assim. No primeiro ponto do sermão, no estudo de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 1 a 5, nós temos isso. Os motivos aqui elencados, os motivos porque podemos dizer que Timóteo foi uma excelente escolha para a segunda viagem missionária. Nós não tivemos até agora na história nenhuma informação sobre Timóteo e começamos a conhecê-lo agora. Ele vai ser um personagem central no Novo Testamento. Vamos aprender muito sobre Timóteo no Novo Testamento. Há muitas informações sobre ele no Novo Testamento, mas esse é o primeiro contato que o Novo Testamento proporciona ao leitor. É aqui em Atos 16. E nós aprendemos que realmente a escolha do apóstolo Paulo de Timóteo para ser o auxiliar no lugar de João Marcos foi uma excelente escolha. Por quê? Primeiro, porque Timóteo tinha um bom testemunho dos irmãos, de acordo com os versículos 1 e 2. Segundo lugar, porque Timóteo se dispôs a não servir de obstáculo para o avanço da fé, conforme vemos no versículo 3. Em terceiro lugar, porque Timóteo aceitou participar da obra de fortalecimento das igrejas, versículos 4 e 5. Por esses três motivos, então, podemos dizer que Timóteo foi uma excelente escolha que o apóstolo Paulo fez como auxiliar para
a segunda viagem missionária. Vamos então olhar o texto. O texto diz assim: chegou também a Derbe e a Listra. Diz aqui o texto, volta para o mapa então. Veja aí o mapa onde ficam essas duas cidades, Listra e Derbe. Aqui estão, ok? A distância dessas duas cidades é de mais ou menos 90 quilômetros, 96 quilômetros para ser mais exato. É uma distância grande. O texto prossegue dizendo: havia ali um discípulo, ou seja, Timóteo já era crente quando Paulo visitou a cidade pela segunda vez. Certamente Timóteo havia se convertido na primeira viagem missionária, mas ele já conhecia a palavra de Deus porque a mãe dele era judia, conforme nós veremos. Então vou passar para os irmãos algumas informações sobre ele daqui a pouquinho. O texto fala assim: havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. O pai dele não era crente, o pai dele era pagão. Só a mãe era crente e a avó era crente também, conforme aprendemos. Eu vou mostrar depois para os irmãos outro texto. Dele davam um bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Então aqui os irmãos veem Listra e Icônio, essas duas cidades aqui. Timóteo era conhecido nessas duas cidades. Derbe não é mencionada, porque Derbe ficava mais longe, 96 quilômetros de distância de Listra, e por isso os irmãos de Derbe talvez não conhecessem Timóteo, mas os irmãos de Icônio conheciam, porque é uma distância aqui de 30 quilômetros mais ou menos, e ele então era conhecido das duas igrejas. Bom, eu coloquei aqui no nosso esboço que Timóteo tinha bom testemunho dos irmãos. E notem, é interessante observar isso porque ele era jovem ainda. Ele era um jovenzinho, não sabemos a idade certa dele, mas era jovem. E mesmo sendo jovem e participando de uma igreja recém-formada, irmãos, a igreja de que Timóteo fazia parte devia ter 2 anos de existência só. Era uma igreja que não tinha uma vasta estrutura. Era uma igreja que não tinha um pastor de jovens, por exemplo. Era uma igreja que não tinha uma programação especial para a juventude. Era uma igreja que não tinha congressos para a mocidade. Era uma igreja que não tinha esses atrativos todos que nós encontramos hoje nas igrejas que são mais estruturadas, que realizam essas coisas e os jovens vão ali e se envolvem ali. Nada disso. Timóteo era um homem que tinha bom testemunho, era um jovem que tinha bom testemunho, apesar de fazer parte de uma igreja recém-formada, pequena e com uma estrutura simples. Ele estava lá, naquela igreja, simples e pequena, vivendo o evangelho ali com firmeza, vivendo o evangelho de modo exemplar, sem se desviar. E é importante observar isso, porque existe na mentalidade moderna, existe no meio evangélico, a ideia que se difunde por aí afora, estranha, de que os pastores, eles devem ser figuras criativas que devem elaborar estratégias boas e bem pensadas para manter os jovens na igreja. Já viram isso em algum lugar? Os jovens precisam de atrativos para se manter na igreja. Então nós, pastores, devemos talvez deixar um pouquinho de lado as nossas funções principais e criar programações, e criar estratégias. Vamos fazer um show de funk gospel para manter os jovens na igreja. Amém? Fala amém para você ver se isso aqui não voa. Vamos comprar mesas de jogos para manter os jovens na igreja. E olhamos para isso e dizemos: em que nós nos tornamos? O que viraram os pastores? O que viraram os líderes da igreja? Em promotores de eventos?
em homens que devem se ocupar da criação de artifícios para manter jovens na igreja? É isso que nós queremos? Nós queremos que jovens sejam mantidos na igreja sobre essas bases? É isso? Queridos, com toda franqueza, me desculpem o rigor disso, mas a última coisa que eu quero aqui na igreja é um jovem que esteja aqui porque temos uma mesa de pebolim lá embaixo. Se há algum jovem que está aqui porque temos uma mesa de pebolim lá embaixo, ou uma programação especial de passeios, talvez seja a hora de você rever se aqui é o seu lugar. Porque não é isso que deve prender você aqui. Se é isso que prende você aqui, aqui não é o seu lugar. Você está no lugar errado. Reveja a sua conversão e talvez você deva ir embora, que aqui não é o seu lugar. Desculpe falar assim. Isso aqui não é o seu lugar. A igreja de Deus, notem bem, a igreja de Deus não é um lugar, e eu sei que muitos vão se assustar agora, mas a igreja de Deus não é um lugar onde o incrédulo deve se sentir bem. Não é. É exatamente o contrário. A igreja de Deus é o lugar em que o incrédulo chega e ele se sente incomodado. Alguns a tal ponto que dizem assim: eu nunca mais coloco os pés naquele lugar. E esse é um excelente sinal. Eu nunca mais piso ali. Aquele povo é louco. Aquele povo, aquelas mensagens me tiram a minha paz. Eu não quero mais pisar ali. Ter essa reação ou uma segunda reação. Aquele povo, aquela igreja, diz coisas que me incomodam. Mas eu acho que eu preciso continuar ouvindo isso. Eu acho que eu preciso continuar ouvindo isso, porque as coisas que são ditas lá apontam para realidades acerca de mim que eu acho que preciso mudar. Mas se o incrédulo chega aqui na igreja, senta aí bonitinho e sai dizendo: uau, que gostoso, que povo fofinho, que pastor legal, como a mensagem dele faz bem para o nosso ego, a gente se sente tão bem. Queridos, se o incrédulo se sente assim aqui, há algo muito errado conosco. Muito errado. Eu fui pregar certa vez numa igreja em Caxias do Sul e antes da pregação uma comitiva me procurou, uma comitiva de líderes. Disseram assim para mim: pastor Marcos, está cheio de visitantes incrédulos aqui, os alunos da universidade todos vieram assistir às palestras, porque era o mês de outubro e as palestras eram sobre reforma protestante, e os alunos da universidade foram assistir às palestras sobre reforma protestante. Então nós queremos pedir para o senhor evitar alguns assuntos, por exemplo, pecado, perdição. Se o senhor pudesse ser mais cuidadoso. Eu falei: mas por quê? Porque eles podem se sentir mal e podem se sentir incomodados. E eu disse: mas é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer com que eles se sintam mal e incomodados. Essa é a razão pela qual eu vim aqui. Eu não vim aqui contar a historinha de Martinho Lutero. Eu vim aqui para pregar o Evangelho, mostrando as questões da reforma e apontando o Evangelho. Então, se eles saírem daqui incomodados e desesperados e assustados, eu cumpri meu dever. Desculpem. Se vocês não querem que eu faça isso, arrume outra pessoa a pregar agora, porque eu não vou subir no púlpito. Aí disseram: não, pastor, então tá bom. Prega, seja feito o que Deus quiser. E eu fui lá com tanta vontade de botar fogo. Falei: agora que eu vou botar fogo mesmo.
e preguei como deveria pregar. Mas é interessante essa mentalidade daqueles irmãos. Eu entendo a compreensão deles, a meu ver, equivocada da função da igreja. Mas a função da igreja não é essa. Não é ser um ponto de acolhimento em que os incrédulos têm os seus egos massageados e saiam da igreja felizes e bem. Não. Nós temos que, com docilidade, com brandura e clareza, dizer a eles: olha, vocês estão numa péssima condição. Vocês são pecadores, perdidos, caminhando para um abismo que não tem fim. Mas nós temos, nesta igreja, nós temos uma mensagem que pode socorrer você. E a mensagem é esta: Cristo morreu pelos nossos pecados. E todo aquele que dele se aproxima em fé e arrependimento tem a vida eterna. É isso. Não há outro caminho, não há outro remédio, não há outra solução. Se isso incomoda você, lamentamos muito. Mas é essa mensagem que pregamos aqui. Nós estamos aqui para atrair pessoas, para que elas se sintam bem no nosso meio. Não. Nós estamos aqui para anunciar a verdade, mesmo que ela possa ser dolorida algumas vezes. Dolorosa algumas vezes. Timóteo é interessante. Ele era um crente de verdade e permanecia então na igreja, mesmo sendo uma igreja pequena, uma igreja simples, uma igreja com pouca estrutura. Ele não precisava de artifícios para se manter firme ali. Um outro fator importante, mesmo sendo convertido há pouco tempo, Timóteo era um jovem firme na fé. É importante observar isso. É possível que Timóteo fosse crente há apenas 2 anos. Porque a primeira viagem missionária foi por volta do ano 48. A segunda viagem missionária, ela começa por volta do ano 50. Então Timóteo tinha mais ou menos 2 anos de convertido, ainda que ele, por ter uma mãe judia, ele tenha sido instruído nas Escrituras. Mas a conversão dele é bem provável que tinha apenas 2 anos desde que havia ocorrido. Então, para os nossos padrões, ele era um novo convertido. E mesmo sendo alguém assim, com somente 2 anos de convertido, o seu testemunho era sólido e conhecido de todos. Notem que interessante. Um moço ainda bem jovem, pertencente a uma igreja simples, com pouco tempo de convertido, mas o seu testemunho era de uma solidez impressionante. Ele era conhecido pelos crentes de 2 cidades por causa do seu bom testemunho. É curioso observar os padrões do Novo Testamento para o amadurecimento cristão. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu a sua carta aos Coríntios, ele disse que os coríntios eram meninos, eram crianças. E nós então olhamos para isso e dizemos, mas por que o apóstolo Paulo disse isso para uma igreja que não era tão antiga? Quando o apóstolo Paulo escreveu isso aos coríntios, os coríntios tinham talvez mais ou menos 3 anos de convertidos. E o apóstolo Paulo esperava que eles fossem crentes maduros com esse tempo de conversão, mais ou menos 3 anos. Nós olhamos para as pessoas hoje em dia e dizemos, ele ainda é criança em Cristo, ele se converteu faz o quê? Faz 5, 6 anos. Queridos, para os padrões do Novo Testamento, um convertido de 3 anos já é para ser mestre. Para os padrões neotestamentários, um convertido de 3 anos, se ele ainda é criança espiritual, isso é de impressionar, não é para ser assim. Se você tem mais do que 3 anos de convertido, 3 ou mais anos de convertido, o apóstolo Paulo, em sua palavra, aqui como um apóstolo usado por Deus na produção da palavra de Deus, o apóstolo Paulo estabelece que é necessário que você já tenha maturidade com esse tempo de crente. Nós vemos crentes com 10,
20, 30 anos de convertidos, que não amadureceram na vida cristã. Tem um testemunho fraco, tem dúvidas infantis, tem uma firmeza que é praticamente nula, inexistente. E quando nós perguntamos, mas por que você é assim? É uma criança em Cristo. Não, você não é uma criança em Cristo. Você é um anão. É diferente. O anão é um adulto pequeno. É isso. Você é um anão. Você não é uma criança. Você é uma pessoa que nasceu há muitos anos e não cresceu. É doença isso aí. Isso é ser doente. Criança você não é. Você é anão, doente. Não era o caso de Timóteo. Timóteo, ele sendo novo convertido, mesmo assim, tinha maturidade, tinha amadurecido. Outro fator interessante, muito importante observar isso. O texto diz que eles encontraram em Listra esse discípulo chamado Timóteo. Ele vivia nesse contexto dessas duas cidades, de Icônio e Listra. Esse era o ambiente cultural em que ele vivia. Se os irmãos olharem o capítulo 14, nos versículos 1 a 13, os irmãos vão ver como era esse ambiente cultural em que esse moço, pertencente a uma igreja pequena, com 2 anos de convertido, vivia. Veja aí, veja o capítulo 14, veja o ambiente cultural em que esse moço vivia. Diz assim o capítulo 14, em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali algum tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por meio dele se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associados com as suas autoridades para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o evangelho. Nós aprendemos aqui que em Icônio havia uma forte hostilidade contra o evangelho. Timóteo era um crente nesse ambiente, num ambiente hostil à fé. Uma hostilidade que chegava à perseguição física. Agora vejam, chegando agora em Listra, cidade dele mesmo. Diz assim, em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz, apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo, os deuses em forma de homens baixaram até nós. Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Nós aprendemos na sequência que os apóstolos não aceitaram a adoração e passaram depois a ser perseguidos. Esse é o ambiente em que Timóteo, jovem, novo convertido, pertencente a uma igreja pequena, estava inserido. Era nesse ambiente. E ele, no entanto, mesmo no ambiente pagão e hostil, era um ambiente pagão e de perseguição, era um ambiente em que deuses falsos eram adorados, e era um ambiente em que os cristãos eram perseguidos. Mesmo assim, esse jovenzinho de uma igreja simples, esse jovenzinho com 2 anos de convertido, mesmo assim o seu testemunho era forte. Por que é importante observar isso? É importante observar isso porque nós percebemos hoje em dia alguns conceitos muito estranhos no que diz respeito aos jovens crentes. Nós vemos os pais
os pais de jovens crentes em especial, dizendo assim: olha, o meu filho estava firme na igreja, muito ali atuante, mas ele entrou na universidade. E lá na universidade fizeram a cabeça dele e ele mudou. Hoje ele tem o cabelo pintado de verde. Espero que não tenha ninguém aqui com o cabelo pintado de verde. E ele tem vários amigues, ou seja, se tornou um grande imbecil defende essa pauta toda que nós vemos aí no mundo por aí afora. E nós olhamos para isso e dizemos: mas você está dizendo que ele era um homem crente, um moço crente, uma moça crente, e quando ele entrou para a universidade tudo isso mudou? Sim. Desculpe. Não. Isso não acontece com o jovem crente. O que acontece com o jovem crente é exatamente o contrário. É o oposto disso. O jovem crente, quando ele entra num ambiente como aquele ambiente de Timóteo, e ele se vê ali no meio da perseguição, da ameaça, da zombaria e de toda forma de mal, o seu testemunho aumenta. A sua firmeza na palavra, o seu brilho aumenta. A luz brilha mais quanto mais escuro for o ambiente. Quanto mais escuro é o ambiente, mais a luz brilha. Os irmãos se lembram de um jovenzinho de 16 anos, que é um personagem importantíssimo do Antigo Testamento e que passou por um problema semelhante aos jovens de hoje? Lembram? Qual era o nome dele? Daniel. Daniel e seus amigos eram jovenzinhos de mais ou menos 16 ou 17 anos de idade. E eles foram colocados na corte da Babilônia. Lá tinha devocional na hora certa. Lá tinha culto aos domingos, um coro bonito de babilônios cantando. Será que havia isso? Como será? Como os irmãos acham que era a corte da Babilônia? Como os irmãos acham? Como os irmãos acham que eram os banquetes no palácio do rei da Babilônia? Será que eles oravam antes de almoçar? Como os irmãos acham que era o ambiente moral desses lugares? Meus irmãos, os alunos da USP iam ficar assustados. Vão dizer: peraí. Eles iam falar: tudo tem limite. Eles iam falar isso. Tudo tem limite. Sejamos animais, mas algum resíduo de humanidade tem que haver em nós. Queridos, aquela corte era um inferno. Daniel permaneceu naquela corte até mais ou menos os 86 anos de idade. E ele nunca foi corrompido por aquele ambiente. Nunca. Desde jovenzinho até a velhice, ele nunca se deixou corromper por aquele ambiente terrível. Então, queridos, é necessário que comecemos a rever certas coisas. Essa noção de que o ambiente universitário, ou os amigos, ou o ambiente ao nosso redor, isso tudo leva o jovem embora e ele é levado para o mundo, isso é mentira. O que acontece muitas vezes é que há muitos jovens na igreja, assim como adultos também, que nunca experimentaram o verdadeiro novo nascimento. Nunca. Nunca nasceram de novo. Nasceram na igreja, não nasceram de novo. Se sentiram bem na igreja por um tempo, onde fizeram amizades, onde se envolveram com as pessoas ali e acharam um lugar bom, mas nunca nasceram de novo. E tão logo a onda de tentação e de prova se levantou, foram levados com toda a facilidade. O jovem crente é diferente. O jovem crente, num ambiente pagão, num ambiente hostil, o seu testemunho se torna ainda mais sólido,
mais firme. Ele é um Daniel, ele é um Timóteo. Toda a sociedade ao redor ali, pressionando, perseguindo, odiando, maldizendo. Ele ali, um jovem, numa igreja simples, naquele ambiente, novo convertido, tinha bom testemunho dos cristãos de 2 cidades. E pior ainda, o texto diz que o pai dele era grego, ou seja, não era crente. Isso significa que, além de ter problemas na sociedade ao redor com os incrédulos, ele também tinha em casa um pai que adorava ídolos, um pai que tinha valores pagãos. E mesmo assim, ele tinha bom testemunho de 2 igrejas em 2 cidades. Qual é o segredo de Timóteo? Qual é o segredo dele? Bem, nós aprendemos algumas coisas sobre ele em 2 Timóteo. Talvez isso nos ajude a entender os seus segredos, se é que são segredos. Vejam 2 Timóteo, versículo 1, capítulo 1. Vejam o que diz o versículo 4, 2 Timóteo 1,4. Conheça aí a história de Timóteo. Paulo diz assim, na última carta que Paulo escreveu, ele escreveu a esse discípulo querido. Diz assim: lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te. Paulo estava preso em Roma, para que eu transborde de alegria. Ele esperava que Timóteo fosse visitá-lo, para que ele fosse tomado de alegria. E ele prossegue, versículo 5. Pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento. Qual era o segredo da firmeza de Timóteo? Por que ele, sendo jovenzinho, numa igreja simples, tendo um pai incrédulo, num ambiente hostil, por que ele era firme e tinha bom testemunho? Porque ele tinha uma fé sem fingimento. Ele era crente mesmo. Ele era crente de verdade. Ele não representava uma peça teatral diante das pessoas, não. Ele era um crente de verdade. Era uma fé sem fingimento. E ele prossegue: a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Paulo via nele evidências claras de que ele era um crente mesmo. Paulo diz: eu sei que a mesma fé que habitou na sua avó e na sua mãe, que eram convertidas de verdade, eu sei que essa fé habita em você também. Eu sei que você é um crente. Esse era o segredo de Timóteo. É por isso que ele tinha bom testemunho das pessoas de 2 cidades. É por isso que ele enfrentava uma sociedade hostil ao seu redor. É por isso que, mesmo pertencendo a uma igreja simples, tendo um pai incrédulo, ele permanecia fiel e firme. Ele tinha uma fé sem hipocrisia, uma fé verdadeira. O apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo 3,15. Ele fala que antes de se converter, Timóteo conhecia as Escrituras, até por causa talvez da influência de sua mãe. Ele diz assim, versículo 15, 3,15, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ele apontava Timóteo como alguém que conhecia as Escrituras que orientavam na direção da vida eterna, da verdadeira salvação em Cristo. E ele sabia que Timóteo tinha conhecido tudo isso e tinha se curvado a isso tudo e era um crente de verdade. E era por isso que Timóteo, então, enfrentava todo aquele ambiente e todas aquelas hostilidades e, mesmo sendo novo convertido, permanecia firme no Evangelho. Eu
quero fazer aqui uma pergunta aos jovens que estão aqui, os jovens que pertencem à nossa igreja, os pequenos Timóteos que temos aqui, os Timóteos atuais, que também vivem num ambiente hostil, que talvez alguns sejam novos convertidos, alguns talvez tenham pais, familiares que não são crentes, e pertencem aqui a uma igreja que não tem grandes atrativos. A pergunta que devemos fazer aos jovens da igreja é a seguinte: a sua fé é sem fingimento? A sua fé é sem fingimento? É como a fé de Timóteo? Se a sua fé for uma fé fingida, se você não é crente e apenas finge ser um crente, você não vai resistir por muito tempo quando as ondas de provação se abaterem sobre você. Não vai. O que mantinha Timóteo firme na verdade era essa fé sem fingimento. Se a sua fé é uma fé falsa, é apenas uma representação teatral, você está aqui na igreja por atrativos, por questões de atrativos sociais, é necessário que isso mude. É necessário que você se volte para as Escrituras, que podem tornar você sábio no campo da salvação, e se aproxime do Salvador e diga: Senhor, eu estou na igreja, mas eu não faço parte, de fato, da igreja. Eu estou entre o seu povo, mas eu não faço parte do seu povo. Eu conheço o Evangelho, mas eu não entrei numa relação de compromisso real e de fé com o Evangelho. Nada disso aconteceu comigo. Eu simplesmente cheguei neste lugar. Estou aqui, por enquanto achando tudo muito agradável, mas eu quero que isso mude hoje. Eu quero pedir ao Senhor que venha ao meu encontro e me receba. Eu quero dizer ao Senhor hoje que a minha vida lhe pertence. Eu quero suplicar que o Senhor perdoe os meus pecados. Eu creio em Jesus Cristo como meu Salvador. Eu creio no sacrifício que Ele realizou na cruz do Calvário. Eu creio que Ele ressuscitou dentre os mortos. E eu confio nele apenas e nele só como meu Salvador, o Salvador da minha alma. Eu quero ser um crente de verdade, tendo uma fé não fingida. Eu quero a fé de Daniel. Eu quero a fé de Timóteo. Eu quero a fé que é dos eleitos. Senhor, trabalha na minha vida. Perdoa os meus pecados, recebe-me no teu povo. Eu quero ser um crente de verdade hoje. Eu quero ser um Timóteo. Eu quero ser um Timóteo do século 21. Eu quero que a minha fé seja uma fé tamanha e tão verdadeira e genuína que eu possa enfrentar as hostilidades do mundo lá fora contra os crentes. Eu quero ter uma fé tão forte e genuína que eu enfrente até as hostilidades dentro da minha casa por parte de parentes que não são crentes. Eu quero ter uma fé tão forte e genuína que, mesmo sendo um novo convertido, eu quero causar impacto na tua igreja, no meio do teu povo. Eu quero a fé de Timóteo. Concede-me isso. Salva-me. Perdoa-me. Eu quero ser um crente de verdade no Senhor. Os jovens aqui da igreja devem se avaliar. Todos os jovens que estão aqui. E devem fazer essa súplica, pedindo ao Senhor que lhes conceda a fé verdadeira, a fé que habitou em Timóteo, de tal forma que Paulo tinha certeza que essa fé habitava nele. Muito bem, nós vimos aí no primeiro item, então, Timóteo tinha um bom testemunho dos irmãos. E por isso, então, o apóstolo Paulo escolheu para a segunda viagem missionária. Mas existe algo mais aqui. Veja aí o item 2. Timóteo se dispôs a não servir de obstáculo para o avanço da fé. Aí nós vemos aí o versículo 3. Veja o que acontece no versículo 3. Timóteo realmente, ele era um jovem desprendido, não media esforços para promover o evangelho entre os gentios, para onde estava sendo enviado. Veja o que diz aí o capítulo 16,
Veja aí o versículo 3. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia. O apóstolo Paulo aqui está adotando Timóteo como seu auxiliar, dele e de Silas. E por isso circuncidou-o. E nós ficamos perplexos diante disso, porque nós acabamos de ver no capítulo 15 que as decisões dos apóstolos e dos concílios, e do concílio que se reuniu em Atos 15, era oposta a isso, dizendo: olha, os gentios não precisam ser circuncidados. A circuncisão não promove a justificação de ninguém. Ser circuncidado ou não, não tem qualquer impacto salvífico sobre alguém. Então a circuncisão é desnecessária. Isso foi dito pelo Concílio de Jerusalém, era a conclusão do Concílio de Jerusalém. Inclusive, o apóstolo Paulo ensinava isso nas igrejas por onde ele passava, conforme nós vemos nos versículos 4 e 5. Os versículos 4 e 5 mostram que quando o apóstolo Paulo chegava nas igrejas, ele ensinava as decisões do concílio, entre elas o ensino de que não era necessário o homem ser circuncidado. Por que então Timóteo é circuncidado aqui? O texto explica por quê. O texto diz que ele circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares. O que acontecia? A explicação do texto de Lucas prossegue dizendo o seguinte: pois todos sabiam que seu pai era grego. O que acontece? Na mentalidade judaica, e isso entrou para a lei judaica posterior, o homem que tem mãe judia é judeu. Essa era a mentalidade. Ainda que ele tivesse pai grego, o pai de alguém fosse grego ou gentil, enfim, se a mãe fosse judia, ele era judeu. E Timóteo, por ter pai grego, o pai dele nunca se preocupou em circuncidá-lo. A mãe talvez tivesse tido essa preocupação, mas o pai não se preocupou com isso. Ele não foi circuncidado. E os judeus daqueles lugares sabiam disso. Sabiam que ele tinha pai grego, mas sabiam que ele era judeu, porque a mãe era judia, e sabiam, por alguma razão, que ele não era circuncidado, talvez porque ele tivesse crescido ali, todo mundo sabia que ele não era circuncidado. Então qual foi a preocupação do apóstolo Paulo? Se eu levar comigo um judeu não circuncidado para evangelizar, inclusive judeus, isso vai criar uma barreira para o evangelho. Quando eu chegar com ele, para falar do evangelho para esses judeus que o conhecem, eles dirão: mas esse moço é um moço que não respeita a palavra de Deus. Esse é um moço que não respeita a lei de Moisés. Esse moço e vocês que estão com ele, vocês não devem ser sequer ouvidos, vocês não devem ter nem lugar na sinagoga, vocês não devem nem entrar aqui no nosso contexto, nas nossas reuniões, porque vocês dão evidências claras de que a lei de Moisés para vocês não vale nada. O apóstolo Paulo percebeu isso, que a presença de um judeu incircunciso causaria essa imensa barreira. Então ele disse a Timóteo: olha, você tem que ser circuncidado. Qual foi a reação de Timóteo? Não temos esse diálogo. Mas Timóteo disse: ok, sem problemas. Tem anestesia? Não. Mas é em algum hospital que a gente pode fazer isso? Não. É com essa faca aqui. Vamos? É com essa faca aqui. Vamos? É bonito ver a que Timóteo se submete aqui. Ele se submete a isso, algo doloroso, algo difícil. Os homens que estão aqui sabem do que estou falando. É algo difícil, doloroso. Irmãos, irmãs, acreditem, é muito difícil isso. Mas ele se sujeitou a isso naqueles dias. Por quê? As decisões do concílio liberavam disso. Ele tinha obrigação de fazer isso? Não. Deus exigia isso dele? Não. Os apóstolos ali reunidos no concílio de Jerusalém criavam alguma exigência nesse sentido? Não. Muito pelo contrário.
todos os gentios, quando recebiam as decisões dos apóstolos em suas igrejas, vibravam de alegria, especialmente os homens, vibravam de alegria. Não precisamos nos submeter a isso, não precisamos disso. Timóteo não precisava disso, ele sabia disso. Mas o que ele faz aqui? Ele diz, não, se a minha condição, se o que sabem sobre mim e essa minha condição vai ser um empecilho para o anúncio da fé, eu me submeto. Eu não serei, em nenhum momento, eu jamais serei um obstáculo para o anúncio do Evangelho. Jamais. Será diferente comigo. Eu serei um facilitador. Eu farei qualquer coisa. Eu vou sangrar. Eu vou sofrer. Eu terei o meu corpo machucado. Vai ser difícil, eu sei. Mas eu farei isso para que o Evangelho avance com mais facilidade. Queridos, o que é isso? O que nós temos aqui? Nós temos uma joia preciosíssima aqui. Alguém que se preocupa, que olha para si e diz, o que eu estou fazendo, isso que há em mim, impede que o Evangelho caminhe com mais velocidade, com mais facilidade. O meu modo de viver, os meus hábitos, as minhas tradições, os meus costumes estão impedindo que o Evangelho caminhe com mais velocidade. Eu estou sendo, de alguma forma, um obstáculo para que o Evangelho chegue às pessoas. Estou. Se estou, eu vou mudar isso agora. Não importa quão doloroso isso seja. E Timóteo se dispôs então a isso e seguiu na sua viagem. É um jovem admirável, Timóteo. E nós observamos então, o item 3. Tendo se submetido a tudo isso, tendo se disposto a não servir de obstáculo para o avanço da fé, ele então aceitou participar da obra de fortalecimento das igrejas. A viagem prosseguiu e chegamos no versículo 4 e no versículo 5, que dizem assim: ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos, para que as observassem, as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, Timóteo ali junto, trabalhando nisso, as igrejas eram fortalecidas na fé. Timóteo participava disso, desse fortalecimento das igrejas na fé, e dia a dia aumentavam em número. Mais pessoas eram associadas às igrejas por meio da fé em Jesus. E Timóteo continuou assim. A partir daqui, o relacionamento entre Paulo e Timóteo cresceu. Se tornaram grandes companheiros de ministério. Nós vemos em 1 Coríntios 4, 17, tempos depois, anos depois, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, em 1 Coríntios 4, 17, vejam o que diz o texto. Veja o que ele diz aos Coríntios, isso já no ano 54, vários anos depois, 14 anos depois mais ou menos, ele diz: por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor. Veja o conceito que Paulo tinha dele. Ele é meu filho amado e é fiel no Senhor, ou fiel ao Senhor. Em 1 Timóteo 1, versículo 2, nós vimos, vejam novamente, 1 Timóteo 1, 2, ele diz assim: a Timóteo, é uma carta escrita a Timóteo, verdadeiro filho na fé, ele diz, ele é meu filho na fé, ele considerava Timóteo assim. Além disso, é interessante, se os irmãos olharem, voltando às páginas da Bíblia, para 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 1, 2 Coríntios 1, 1, vejam que o apóstolo Paulo inclui Timóteo como um dos autores dessa carta. Ele diz,
segundo aos Coríntios 1, versículo 1, ele diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto. Timóteo é coautor de 2 aos Coríntios. Vejam, virem as páginas da Bíblia, cheguem em Filipenses. Filipenses 1, versículo 1. Vejam o que diz, Filipenses 1:1, diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus. Timóteo é coautor de Filipenses. Vejam Colossenses 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Timóteo é coautor de Colossenses. Vejam o que diz primeiro aos Tessalonicenses, versículo 1, do capítulo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Timóteo é coautor de 1 aos Tessalonicenses. Vejam 2 aos Tessalonicenses, versículo 1, no capítulo 1. Paulo, Silvano e Timóteo. Timóteo é coautor de 2 aos Tessalonicenses. Vejam o que diz Filemon, versículo 1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon. Timóteo é coautor da carta a Filemon. Ele se tornou um instrumento extremamente útil, inclusive na produção das Escrituras. O apóstolo Paulo, em Romanos 16, 21, vejam Romanos 16, 21, o apóstolo Paulo se refere a ele mais uma vez, isso já no ano 57, Romanos 16, 21. Vejam o que ele diz aqui o apóstolo Paulo, Romanos 16, 21. Ele diz assim: saúda-vos Timóteo, e ele chama Timóteo de meu cooperador, alguém que trabalha comigo. Vejam também 1 Coríntios 16, 10. 1 Coríntios 16, 10. Timóteo acompanhou Paulo ao longo de toda a vida. 1 Coríntios 16, 10. Diz assim: e se Timóteo for, veja que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Ele diz aqui, e ele prossegue, ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos. Ele coloca mais uma vez Timóteo aqui como seu cooperador. Nós aprendemos em Filipenses 2, versículo 22. Nós vemos em Filipenses 2, versículo 22. Fala o seguinte. Veja o versículo 19. Filipenses 2, 19. Diz assim: espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho, junto comigo, como filho ao Pai. Esse é Timóteo, aqui já no ano 62. E quando nós caminhamos pela história do Novo Testamento, nós encontramos as epístolas pastorais. Paulo escreveu 3, 2 delas a Timóteo. A última carta que o apóstolo Paulo escreveu, pouco antes da sua morte, quando estava no cárcere mamertino em Roma, a sua última carta foi a Timóteo, dizendo: vem ter comigo depressa, porque todos me abandonaram, só Lucas está comigo, e eu espero ver você antes da minha morte. É maravilhosa a trajetória de Timóteo no Novo Testamento. E essa trajetória começou no texto que estudamos, em Atos 16, de 1 a 5. Ele era um jovem crente, numa sociedade hostil, novo convertido, com pai incrédulo, de uma igreja simples, mas tinha um bom testemunho. E esse jovem de bom testemunho seguiu até o fim da sua vida, sendo útil ao Evangelho.
Nós louvamos a Deus por personagens como esse, e os jovens aqui da igreja devem estabelecer na sua vida um projeto. Devem dizer: eu vou criar na minha vida o projeto Timóteo. É um projeto pessoal. Eu vou criar na minha vida o projeto Timóteo. Primeiro, eu vou ser um crente de uma fé não fingida, um crente de verdade. E as pessoas vão me conhecer, eu vou ficar famoso. Mas não vou ficar famoso por causa do TikTok, ou do Instagram, ou coisa assim. Eu vou ficar famoso entre os crentes pelo meu testemunho sincero. Eu serei conhecido entre o povo de Deus por meu testemunho sincero. E, mesmo em meio a uma sociedade hostil, que persegue e odeia o Evangelho, eu vou fazer a minha luz brilhar intensamente e serei um cooperador no avanço do Evangelho. Eu serei o Timóteo do século XXI. Eu tenho esse projeto de vida agora. Meu projeto de vida é esse. É o projeto Timóteo. Eu vou abraçar isso com a ajuda de Deus e seguir em frente até o fim dos meus dias. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela vida de Timóteo, servo do Senhor, que nos deixou esse exemplo maravilhoso de alguém que desde a juventude tinha um testemunho marcante e que, visto pelo apóstolo Paulo, foi levado com ele para a segunda viagem missionária, onde aprendeu tantas coisas e se tornou assim um cooperador do Evangelho, e seguiu o seu caminho, e cresceu, e amadureceu, e tornou-se um homem sempre fiel à verdade, confiável, de um caráter aprovado, e tornou-se um ministro da verdade, um plantador de igrejas, um pregador da fé. Ó Deus, obrigado por essa vida, e queremos pedir pelos jovens da nossa igreja, queremos pedir que todos eles, moços e moças, abracem esse projeto pessoal, abracem o ideal de, pela força do Espírito Santo, serem Timóteos também, mesmo sozinhos em suas casas, mesmo sendo hostilizados no ambiente em que trabalham ou estudam, mesmo pertencendo a uma igreja simples, mesmo tendo pouca experiência na fé, que essa fé seja uma fé não fingida, verdadeira, e que eles se tornem luzes brilhando na escuridão em todo o tempo, não importa o tamanho, a intensidade da escuridão, e se transformem, ó Deus, ao longo do tempo, em cooperadores do Evangelho, desprendidos, ajudando no avanço do seu reino. Nós pedimos que o Senhor levante pessoas assim no nosso meio, que o Senhor trabalhe nos jovens que estão aqui, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os ajude a serem Timóteos na nossa geração. Abençoa os adultos que estão aqui também, que eles sejam como a avó Lloyd, como a mãe Eunice, como o apóstolo Paulo, que incentivaram, que apoiaram, que foram exemplos, ó Deus, para aquele jovem. Que nós tenhamos também no nosso meio Paulos, que tenhamos também no nosso meio Lloyds, que tenhamos também no nosso meio Eunices, e maduros, já vividos, mais velhos, adultos, possam trilhar o mesmo caminho de Timóteo, seguindo à frente dele, removendo obstáculos, ajudando os Timóteos de hoje a caminhar, para que se tornem homens de Deus, produtivos, atuantes na sua obra, como Timóteo foi. Pedimos essas bênçãos, ajuda-nos nisso, precisamos dessas coisas, e suplicamos tudo isso em nome de Jesus. Amém.